Quero nessa noite, irmãos, sem perca de tempo, ministrar uma palavra que Deus tem compartilhado no meu coração. Nós estamos aí também num horário diferente, né? Todo mundo, a maioria do pessoal optou por nós começarmos às 18 horas, né? E a gente vai poder ter mais tempo para adorar a Deus, porque agora o decreto começa às 11, né? Então a gente pode ir até às 11, das 18 às 11 da noite, amém? Amém, Jesus? Podemos continuar com esse culto das 18 às 11 da noite? Glória a Deus, então está marcado, gente. Então só vai sair daqui quando bater o sinal de 11 horas da noite. Glória a Deus, né? Haja pulmão para falar aqui, então. A gente optou por fazer às 18 horas, a gente começou aí no decreto que tinha, e o pessoal gostou desse horário, das 18, estava fazendo das 18 das 18 às 19h30, por causa do decreto que era às 8. Então a gente vai estar aí, no máximo aí até 8 horas, a gente vai estar encerrando já o nosso culto, e eu creio assim que é uma questão de nós habituar, né? A questão de nós se habituar, e vai ser bom para você poder voltar para casa mais cedo. Tem pessoas que começam a trabalhar de madrugada, e assim tem tempo de estar em casa mais cedo, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, lá no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 20, e versículo de número 21, quero compartilhar essa palavra, e refletir um pouquinho com vocês, e depois nós vamos estar orando, vamos estar buscando a presença de Deus mais um instante. Segunda Crônicas, capítulo 20, e versículo 21, você que tem a sua Bíblia, você que está em casa também nos acompanhando, que Deus possa estar te abençoando, que o Espírito Santo possa estar alcançando a tua vida aí onde você se encontra, e que você possa ser edificado por essa palavra também, por esses louvores que já foi cantado aqui, que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando no seu coração, na sua vida de uma forma especial. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 21, nos diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns contra os outros destruir-se. Entretanto, chegando Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amém? Eu quero nessa noite, irmãos, pensar um pouquinho com vocês, refletindo aqui esta palavra. É uma palavra, eu creio que é bastante conhecida, que vocês já tenham lido, tenham ouvido esta palavra, mas sempre é bom a gente relembrar um pouquinho da grandeza de Deus e da forma que Deus age muitas vezes. Deus tem várias maneiras, Ele tem N formas dele agir ao nosso favor. Só que para Ele agir, a gente precisa ter isso em mente. Você precisa ter isso em mente, para Deus poder te responder, porque Deus, irmãos, Ele ouve todas as orações que é feita. Amém? Certo? Você está comigo? Então Deus ouve todas as orações. Até a Ave Maria que alguém reza lá, Ele ouve. Tem outra oração lá, crente aos pais, como é que é? As pessoas oram, é uma oração, as pessoas fazem, é uma reza, né? As pessoas fazem, e Deus ouve. Só que você precisa entender que nem todas essas orações Deus responde. Nem todas as orações que eu faço, Deus responde.
Ele ouve todas as orações, mas nem todas as orações, nem todos os pedidos que são feitos, Ele responde. Tem muitas coisas que a gente pede para Deus fazer, e Deus não faz. Tem outras que a gente pede com tanta fé, com tanta convicção, pede até chorando muitas vezes, e Deus não faz. E tem outras que a gente pede, mal pede, né? Pede de medo de, não acreditando muito, e parece que daí Ele responde. Então Deus, irmãos, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira em que Ele quer. Só que a gente precisa entender que existem condições para Deus poder nos responder. Uma das coisas que nós precisamos entender, que eu aprendo aqui nesta palavra, que existe alguns tipos de batalhas, irmãos, que a gente enfrenta, que está diante de nós. Existem alguns tipos de problemas que estão diante de nós, que você vence de um jeito e outros você vai vencer de outro. Tem uns que você vai vencer orando. Você vai fazer oração, vai levantar campanhas de oração, de jejum, de busca a Deus, e você vai vencer. Tem outros que você vai vencer, irmãos, lutando, indo para a batalha. É você arregaçando a manga e você partindo para a briga, indo para a luta, enfrentar o problema de frente e assim por diante. Tem outros problemas que você vai ter que aprender que você tem que vencer calado, irmão. Tudo que você vai ter que fazer é sentar e esperar. Eu acredito que o pior problema para a gente, nós que somos seres humanos, vencer é esse problema. Aquele problema que a gente precisa parar tudo que estamos fazendo, ficar sentado, esperando as coisas resolver. Quantos de nós, às vezes, irmãos, tem problemas que Deus já sinalizou que nós temos que aprender a esperar, sentar e esperar, dizer assim, calma, fica quieto, senta, sossega o teu coração aí, que eu vou resolver para você. E a gente é tão ansioso que a gente fica lá querendo ajudar Deus, né? Mas como será que Deus vai solucionar? Como que Deus vai resolver essa situação? E não nos aguentamos em ficar esperando, e começamos a colocar a nossa mão. Irmão, tem coisas que se você colocar a tua mão, você vai estragar. Tem coisa que se você colocar a tua mão para resolver, você vai estragar tudo, o plano, vai estragar o projeto, tudo vai cair por terra. Quando você colocar a mão, Deus vai tirar dele, vai dizer assim, então se você sabe resolver, resolva você. O que a gente precisa aprender a fazer, mas como saber, pastor, o problema que eu tenho que resolver, e o problema que Deus tem que resolver para mim? Aí que está o porém. É por isso que você precisa, por isso que nós precisamos andar alinhado com o coração de Deus. Você precisa estar em sintonia com o céu, amém? Amém? Quem ouve rádio de vez em quando aí? Alguém ouve rádio? Já colocou o teu rádio às vezes no carro, às vezes que está um pouco fora da estação? Sim ou não? Dá para você entender o que o locutor está falando? Se está fora da estação, um pouco você vai entender, outro pouco não vai entender. De repente tem um assunto que você queria ouvir, de repente foge ali, e não dá para você entender. Está fora de estação, está fora de sintonia. Muitas vezes a igreja de Deus, nós como igreja, como filho de Deus, nós estamos fora da estação também. Nós estamos fora, nós estamos ali desalinhados, e daí Deus fala, Deus está mostrando, e a gente não está entendendo, porque a gente está pensando, está olhando para outro lado, está olhando para outra direção, e é por isso que a gente faz as burradas da vida, né? A gente começa a fazer as coisas do nosso jeito, começamos a ficar ansioso, começamos a tomar decisão precipitada. Aí você querer fazer, você querer buscar a resposta, buscar a solução. Irmão, Deus tem todas as respostas que você precisa. Todas. Imagine todas as respostas que você já fez para Deus, que você não teve resposta. Deus tem todas elas para te responder. E muitas vezes Ele está te respondendo aqui nesse culto hoje. Você talvez está aí fora de sintonia. A tua cabeça, o teu corpo está aqui, mas a tua cabeça está viajando por aí. Está pensando que tem que fazer amanhã, está pensando depois, teu coração está longe. Irmão, Deus, Ele quer você por inteiro, amém? Então por isso, quando você for para a oração, você for para a presença de Deus, você precisa ir por inteiro. Você precisa se desconectar das coisas desta terra e tirar um tempo sozinho com Deus. Você já foi conversar com alguém, já aconteceu isso com você? Comigo acontece quase com frequência.
Não tanto com frequência, mas seguidamente acontece isso. Você conversar com uma pessoa e a pessoa mexendo no seu celular. Acontece isso. Você está lá conversando e a pessoa, sim, claro, né? E está ali olhando para o celular e digitando e olhando para como que você se sente? Você está perdendo o celular dessa pessoa, o que está ali, ela está recebendo, é mais importante do que o que você está dizendo para ela. A gente diz, então, beleza, então fica com o teu celular, fica com a tua conversa aí, porque eu vou me retirar. Já aconteceu isso comigo, e acredito que quase com todos aqui acontece. As pessoas estão o que acontece isso? Com Deus é a mesma coisa. Você vai falar com Deus, e Deus quer falar, e quando quer falar, você fica atendendo outras coisas, fica prestando atenção nas outras coisas, e aí Deus não pode revelar para para nós, os segredos que Ele tem para fazer, as revelações de Deus não podem vir para nós. Deus não pode contar os segredos dele para você, Deus não pode dizer, filho, filha, vai por aqui, faz isso aqui, porque você não está buscando a Deus como deveria buscar. Você está desintonizado, está fora de estação, está vendo aquele chiado, aquela barulheira toda, e você não está compreendendo o céu. Aí você começa a buscar a resposta, começa a buscar a solução na horizontal. Aí você começa a ir para outro, buscar conselho de um, de outro. Irmão, se você tem um problema para resolver, e você buscar 10 pessoas, pode ser pessoas de Deus. Nós temos aqui uma equipe pastoral aqui. Graças a Deus que temos. Temos ainda, além da equipe pastor, temos aqui líderes, pessoas que ainda não são pastores, mas uma equipe já madura, capacitada, que pode dar conselho para você. Mas se você tem um problema para resolver, e você ir buscar conselho, buscar orientação dessa equipe de pastor, de cada um deles vai dar sugestões, vai dar direção diferente. Pastor, mas será? Porque cada um pensa de um jeito. Então o meu conselho a você, irmão, antes de você, claro que você precisa sim buscar conselho pastoral, buscar conselho dos seus líderes, para as suas decisões que você tem que tomar, para as suas batalhas que você tem que enfrentar, é necessário sim, é claro que é. Porque se não fosse necessário, Deus não precisava estabelecer líderes, autoridades espirituais sobre vocês, sobre nós. Eu tenho pessoas que muitas vezes também, quando precisa, eu vou buscar conselho, eu vou buscar orientação. Mas a melhor forma de você se dar bem, de você vencer, é você buscar orientação em Deus. Amém? Porque eu posso te dar um conselho, porque todo conselho que eu vou dar, eu procuro buscar pela palavra de Deus. Não venha buscar opinião minha. Se você buscar opinião, eu vou te dar opinião sim. Aí é fora da palavra, é o que eu penso, é o que eu acho. Mas se você vier buscar conselho, meu irmão, eu não vou dizer o que eu acho, eu vou dizer o que a Bíblia está mandando dizer. E tem coisa que você não vai gostar de ouvir. Tem coisa que você não vai querer ouvir, porque você vai ter que ouvir verdades, vai ter que dizer assim, você vai precisar andar por aqui, e você vai precisar parar de fazer isso. Mas aí as pessoas não vão gostar, não vai ser agradável. E daí as pessoas então, para não ouvir certas verdades, elas começam a tomar decisões por conta própria, e começam a fazer as coisas do seu jeito, e isso vai levando a pessoa a distanciar-se da presença de Deus, e vai haver o desalinhamento, vai haver uma desatualização, e Deus vai falar e você não vai mais entender o que Deus está falando. E você vai ser aquela pessoa que vai começar a buscar, andar de lugar em lugar, em busca de resposta para os teus problemas. Aí você vai começar também a mudar de igreja, vai começar a andar buscando profeta aqui, profeta ali, revelação aqui, revelação acolá, e não vai encontrar, e você vai se tornar uma marionete na mão das pessoas. Você vai começar a ouvir na horizontal, e vai parar de ouvir na vertical, e são dias que a igreja de Deus precisam parar para ouvir o que os céus está dizendo. Quando você para ouvir o que Deus está dizendo, o que o céu está dizendo, você começa a errar menos. O que eu vejo aqui, irmãos, essa palavra, Josafá, o rei de Judá, estava com um problema para resolver. E olha que o problema dele, irmão, não era um probleminha como o meu e como o teu, era muito grave. Ele tinha, irmãos, exércitos poderosos, endemoniados, que queriam destruir Judá.
armados até os dentes, que cercaram e vieram com tudo para cima deles, e estavam se aliando com um, com o outro, e estava uma multidão incontável para lutar contra eles. E diz a Bíblia, irmão, que Josafá, quando ouviu isso, ele não entrou em pânico, não entrou em desespero. Ele não perguntou onde estava Deus, cadê? A gente é fiel a Deus, e onde está Deus? Não, ele foi buscar a presença de Deus. E Deus levantou um profeta. E quando Deus levantou esse profeta, o profeta deu destino para Josafá e disse o que ele precisava fazer. Ele disse assim, ó, vocês precisam confiar em Deus, porque nesta peleja vocês não precisarão pelejar. Deus vai pelejar por vocês. Fiquem na paz, sossegue o coração de vocês e deixa Deus pelejar por vocês. Agora, irmão, você pode analisar, vindo um exército contra você, marchando, vindo, cada minuto, cada hora que passava, o inimigo se aproximava mais, porque vinha aquele exército temeroso, marchando em direção a eles. E você tem que ficar esperando. Não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que afiar as espadas, tenho que reunir o exército. Ele reuniu o exército, irmão, as coisas que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer. Porque tem gente que também que é meio folgado demais, irmão. Tem gente que quer que o pastor ore por ele, que os líderes orem por ele, que a igreja ore por ele, que a igreja interceda por ele, que a igreja faça por ele, e ele não faz nada. Irmão, eu não posso assumir responsabilidade que é sua. Você não pode assumir responsabilidade que é minha. Cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Tem gente que se surgir qualquer probleminha, ele já corre desesperado buscar a solução. Parece que nós temos uma fórmula mágica para dar para a pessoa resolver o problema. Irmão, não é isso. A gente precisa sim disso, precisa ter companheirismo, pessoas de Deus para nos orientar e nos dar destino, mas a gente precisa aprender a buscar, ter essa maturidade de aprender a buscar a presença de Deus, ouvir o que Deus vai dizer para você e para mim, amém? Josafá ouviu, organizou seu exército. Irmão, Josafá, ele buscou a Deus não porque ele não tinha recurso, porque é muito comum você buscar Deus, porque quando você não tem solução, tem um problema monstruoso na tua frente, e você vai buscar o socorro de Deus, porque você não tem capacidade nenhuma, não tem condições nenhuma de lutar. Aí é comum. Mas nesse caso aqui não, irmão. Sabe quantos 1000 soldados Josafá tinha? Ele tinha 1.160.000 soldados aproximadamente. Você consegue imaginar o número só de soldados? Homens treinados para a batalha, homens que tinham sido treinados, batalhões de homens poderosos na guerra, armado também até os dentes. Agora você consegue imaginar você rodeado por 1.160.000 homens armados? Como que tu se sente? Se sente seguro ou não? Eu me sentiria seguro, porque eu sei que tem mais de 1 milhão de homens me protegendo. Até passar por esses homens para chegar em mim, cara, vai ser muito difícil, porque tem homens treinados, com habilidades tremendas para enfrentar o inimigo. E Josafá tinha esses homens que estavam disponíveis, que estavam dispostos a morrer por ele, a morrer para defender a sua cidade. Mas mesmo assim Josafá não confiou naqueles homens, não confiou no poder que eles tinham, não confiou na força do seu braço. Diz aqui o texto que depois que o profeta tinha profetizado e falado para eles, Josafá, diz aqui o texto que Josafá aconselhou o povo, reuniu a multidão. O que ele faz? Reúne os soldados, reúne esses milhões de soldados que ele tinha, milhares de soldados que ele tinha, e reúne também os levitas, os homens que faziam adoração, que apresentavam adoração a Deus na sua cidade. Mas não era hora de treinar os soldados, treinar mais soldados. Ele entendeu, irmãos, que aquela batalha, aquela guerra, não poderia se vencer com as suas espadas afiadas. Aquela batalha, Josafá, ele teve o discernimento. O Espírito Santo falou com ele que aquela guerra não seria vencida através de espada, através de lança, através de flecha, através de homens ali. Aquela batalha só seria vencido através do poder da adoração. Aí ele colocou os levitas, irmãos, ele preparou um exército grande de adoradores, colocou diante dos soldados armados, e não ficou esperando.
Não ficou esperando as coisas acontecer. Ele continuou marchando também em direção aos seus inimigos. Conforme seus inimigos vinham de lá para cá, ele ia daqui para lá, marchando ao encontro dos seus adversários. Só que, porém, ele não estava confiando nos escudos, nas espadas dos seus soldados. Ele estava confiando no poder da adoração que estava sendo feita. Que diz aqui o texto que Josafá ordenou cantores que saísse diante dos soldados armados, cantando e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E era essa adoração que eles fizeram. Louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Vamos junto. Louvai o Senhor. Está muito ruim. Para chegar ao nível de Josafá tem que treinar muito. Diga assim comigo: louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Repete. Vai repetindo a mesma coisa. Mais forte, mais alto. Vamos aumentando a voz. Louvai o Senhor. Agora você consegue imaginar 1.160.000 homens marchando, batendo nos seus escudos, marchando e dizendo assim, ó: louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. E mais os levitas na frente cantando e marchando e dizendo essas palavras. A terra, praticamente quase que a terra estremece. E os céus recebem essa adoração. E eles vão marchando, não sabiam o que ia acontecer. Eles tinham uma palavra que foi liberada sobre eles. Eles tinham uma palavra profética que tinha sido liberada sobre eles, que naquela guerra eles não precisariam sujar as suas espadas de sangue. Eles estavam indo só debaixo de uma palavra profética. Irmão, é tão bom quando a gente aprende a se mover debaixo da palavra profética de Deus, irmão. Não tem coisa melhor, é quando a gente começa a se mover debaixo da palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. E deixa eu trazer paz para o coração de vocês nessa noite. Nós estamos caminhando, irmãos, essa comunidade está caminhando debaixo de uma palavra que foi liberada, uma palavra de Deus que foi liberada sobre a nossa vida. Então não tenha medo, não se preocupa, não fica apavorado, porque Deus está no controle de todas as coisas. Um dia eu estava preocupado, irmão, em algumas situações que estava, por isso que eu digo, irmão, que estamos caminhando debaixo de uma palavra profética. E nós fomos num evento que tinha na cidade de Carambeí, já faz mais de ano. E eu estava preocupado com muitas situações que a gente estava passando, e de repente o Senhor usa uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa que eu não tinha conexão com essa pessoa, e essa pessoa vem orar comigo, e ela diz assim, ó: assim diz o Senhor para a tua vida, Ele é o recurso que você precisa. Ele é o recurso que você necessita. E eu estou cuidando de tudo. Então por isso que eu digo, irmão, que quando você se move debaixo de uma palavra, e você tem que acreditar nesta palavra. Você tem que caminhar, irmão, por fé e não por vista. Não por aquilo que você está vendo. O exército que estava contra Josafá, irmão, era muito mais poderoso do que o exército que ele tinha. Era muito mais forte, em número, era muito mais forte, era muito maior. Só que eles não carregavam uma palavra profética. E Josafá tinha um número grande de soldados, mas porém carregava uma palavra profética, uma palavra que foi liberada sobre a vida deles. E eles estavam se movendo debaixo desta palavra. Aprenda a se mover debaixo da palavra de Deus, meu irmão. E quando você se mover debaixo da palavra de Deus, você vai caminhar e você não vai precisar fazer muito esforço, porque Deus vai pelejar por você. E eles foram marchando em direção ao seu inimigo, em direção ao deserto. E andaram por alguns quilômetros, não sei que distância era. Eles iam cantando, os levitas iam na frente. Não era para estar os soldados na frente, irmão. Se fosse uma guerra, para lutar com as espadas, ia ser ao contrário. Os levitas iam para trás e os soldados armados iam na frente. Só que Josafá tinha entendido
que aquela batalha era o céu que ia vencer por ele. Aquela guerra era Deus que ia pelejar por ele. Por isso que ele coloca agora os levitas, representante de Deus, na frente dos soldados armados e adorando. Porque não era a espada dos soldados que estavam ansiosos para brigar, para lutar, que ia vencer a guerra, mas era a adoração que saía da boca daqueles levitas e a adoração que saía da boca daquele exército. E eles iam marchando em direção a esse lugar, ao encontro da batalha, e eles estavam dizendo: louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Repetidamente marchando e declarando isso. Parecia ser algo bem simples. Porque Deus, irmão, quando Ele quer fazer as coisas, quando você toca o coração de Deus, para você tocar o coração de Deus, não precisa você usar ornamento, inventar modinha, inventar isso, inventar aquilo, mudar o som da tua voz, engrossar a voz, falar mais fino, não precisa nada disso, é você ser você mesmo, amém? Não precisa nada disso. Deus não olha para aquilo que você tem, não olha para o teu carrão que você tem, para a tua bela casa que você tem. Deus não está nem preocupado com a sua conta bancária, quanto tem lá. Ele não está nem aí, irmão. Ele quer saber se é a tua sinceridade do teu coração, que o que você está falando é do coração, é sincero com Deus, aquilo que você está dizendo. E foi uma adoração simples, que diziam: louvai o Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Louvai o Senhor. E eles foram marchando em direção ao exército. E quando eles chegam a uma certa distância, eles olham e eles observam que tinha muitos soldados naquele campo. Só que todos estavam por terra, estavam caídos no chão. E eles não entenderam. Quem sabe até ficaram assustados. Mandaram, quem sabe, alguém diante daqueles, mais na frente, para vigiar, para ver se não era uma armadilha que estava ali. Mas quando ele chega lá, olha, tem um no chão, vira, está morto, vira o outro, está morto, está decepada a cabeça, está braço para um lado, perna para o outro, corpo para o outro, e foi virando, aquela multidão de soldados, irmãos, estavam todos mortos. A Bíblia diz aqui que nenhum escapou com vida, todos eles estavam mortos. Todos caídos no deserto, no campo de batalha, e Josafá não entendeu nada, o povo não entendeu nada. Acredito que Josafá entendeu, porque ele estava caminhando debaixo de uma palavra profética, ele estava caminhando, ele estava sabendo que Deus, que era o céu que tinha pelejado por ele. Sabe o que aconteceu, irmão? Enquanto eles adoravam a Deus, enquanto eles adoravam e celebravam o nome do Senhor, Deus colocou uma confusão entre eles, e entre eles mesmo começaram a brigar, irmão, e um mata o outro, e outro mata o outro, e foram se matando entre si mesmo, entre os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e todos os aliados deles começaram a guerrear entre si. Houve uma confusão no seu arraial, e entre eles mesmo começaram a se matar, e quando Josafá chegou ali, estavam todos mortos, o trabalho já tinha sido feito, irmão, por eles mesmos. Não é bonito isso, irmão, quando Deus trabalha pela gente? Nem precisaram sacar a espada, nem precisaram gastar nenhuma flecha, nada, só chegaram, estava ali todo mundo morto, e a Bíblia diz ali que tinha muitos despojos, tinha ouro, tinha prata, tinha armas de guerra sofisticadas, e eles começaram a saquear. O trabalho que eles tiveram foi encher os seus carros, encher as suas carruagens, do ouro, da prata, dos alimentos, de tudo que tinha de bom entre aqueles cadáveres, e começaram a carregar e começaram a levar para a sua cidade. Judá ficou mais rico a partir daquele dia, porque o ouro triplicou muitas vezes, porque a Bíblia diz que eles saquearam 3 dias, 3 dias indo lá saquear os despojos, é porque tinha muita coisa, muito objeto de valor, a carnificina estava ali, e eles não precisaram sujar suas espadas, voltaram para sua cidade, adorando e celebrando o nome do Senhor, e rico. Judá estava mais rica, a cidade estava mais farta de alimento, mais farta de ouro, de prata, de tanta coisa especial. Por quê? Porque eles aprenderam a confiar em Deus. Pastor, o que tem a ver com tudo isso que está dizendo? O que eu quero dizer aqui para resumir, para nós encerrar. Nós estamos vivendo diante de uma batalha, certo? De uma guerra que nós não conseguimos vencer, sozinho.
Uma guerra que a medicina não está conseguindo vencer. Então nós temos que entender que essa guerra não vai ser vencida, irmãos, com conversa. Esta guerra não vai ser vencida somente com medicação, com remédio. Esta guerra vai ser vencida com adoração. A igreja precisa se mobilizar para aprender a adorar a Deus nesse tempo. Adore a Deus o tempo todo. Eu sei que é difícil, irmãos, a gente adorar a Deus em alguns momentos. Tem momentos que entra, parece que solta um parafuso da cabeça. Que a gente entra em parafuso e diz assim, meu Deus, mas por que isso? E ficamos questionando por quê. Por que isso que está acontecendo? Por que fulano morreu? Por que Beltrano morreu? Por que está acontecendo isso? Irmão, isso aqui é conversa jogada fora, não adianta. Nós precisamos a dizer assim, bendito seja o nome do Senhor, Deus nos deu e Deus tirou. Foi o que Jó falou. Vamos aprender a fazer isso. Porque esta guerra aqui de Josafá não ia ser vencida com espada, nem com flecha, nem com lança. Se ele colocasse o exército na frente e fosse enfrentar os homens e não colocasse pessoas para adorar a Deus, para tocar o coração de Deus, Deus não ia ficar impressionado, irmão, com esses mais de 1 milhão de soldados. Deus não ia ficar impressionado com as espadas afiadas dos dois lados, quem sabe. Deus não ia ficar impressionado com os escudos que eles tinham. Mas Deus ficou impressionado com a forma em que eles se posicionaram em adoração. E a adoração deles tocou o coração de Deus e Deus respondeu. Não tinha como eles vencer essa batalha, enfrentando homem a homem. Mas Deus, como eles confiaram na palavra de Deus, confiaram nos profetas que Deus levantou, na palavra profética que foi liberado, eles saíram, depois que a guerra venceu, depois que tudo, tiveram um encontro com os homens ali, que estavam mortos já, saíram mais ricos. Deixa eu dizer para você, irmão, parece ser heresia. Se a igreja de Jesus entender o que Deus está fazendo nesses dias de pandemia, com essa doença, nós vamos sair do outro lado mais forte. Muito mais crente do que nós começamos há 2 anos atrás, em 2020, quando começamos. Muito mais fiel a Deus, muito mais rico, muito mais forte, muito mais resistente, muito mais animado do que quando nós estávamos em 2019, começo de 2020. Se nós entender, deixar Deus pelejar por nós, acreditar que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle, nós vamos sair mais forte desta batalha, em o nome do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Amém. Mas e as perdas, pastor? Aquilo que já se perdeu. Cara, aquilo que já se perdeu, já se perdeu. Agora nós precisamos olhar para frente. Buscar força em Deus, recomeçar se for preciso das cinzas, se reerguer, lutar e vencer em o nome de Jesus, mas não esquecer de colocar Deus na frente. Quando Josafá colocou os levitas na frente, era um ato simbólico, que estava colocando Deus na frente do exército. Se precisasse lutar, arrancar as espadas, eles iam arrancar as espadas, mas não precisou, porque Deus pelejou por eles. Fica de pé. É simples assim, irmão. Aprender a confiar. Uma adoração simples, mas de coração. Tudo que tu for fazer para Deus, irmão, seja simples. Seja o mais simples possível. Seja o mais autêntico possível. Se você errou, diga a Deus, eu errei. Não adianta você ficar camuflando ali. Deus sabe, conhece teu coração. Se o coração não está reto, diga a Deus, eu me arrependo. Nós falávamos hoje de manhã aqui, na reunião que tivemos com os homens aqui de manhã, sobre isso. Arrependimento. É o que está precisando. É nós nos arrepender. Pedir perdão pelos nossos pecados e pelo pecado dessa nação. Pelo pecado dessa cidade. A igreja precisa fazer isso. Sabe, a gente pede para Deus, muitas vezes eu estava aqui pedindo para Deus abrir os céus sobre esse lugar. De repente o Espírito Santo falou ao meu coração, enquanto nós adorávamos a Deus aqui. Eu comecei a orar e disse, Deus, abre os céus sobre esse lugar. E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração e disse, não sou eu que vou abrir os céus,
A chave está na mão da minha igreja para abrir o céu. Só a minha igreja, só vocês têm a chave para abrir o céu. Eu não vou abrir. Quem tem que abrir o céu é vocês. Você tem a chave que abre o céu, irmão. Você tem a chave para abrir o céu sobre a tua casa. Você tem a chave para abrir os céus, né? Do lado de fora, do lado de dentro, Deus abre. E você vai abrir do lado de fora. Está com você a chave. Está comigo. Você vai abrir a porta do céu. É você que vai abrir, não é Deus. A gente fica pedindo para Deus, abre os céus. Deus abre a porta do céu e derrama. Não, é você que tem que abrir. Com a tua adoração. Josafá abriu os céus do lado de fora. E Deus derramou a resposta que ele precisava. Não precisou nem sacar as espadas. Consegue imaginar? Se o exército de Josafá era grande e o outro exército era maior, mais poderoso, tinha 1.160.000 homens daqui para lá. De lá para cá era maior ainda. Você consegue ter ideia de quantas coisas preciosas tinha nesse exército? Armas sofisticadas, espadas, ouro, prata, diz a Bíblia que saquearam em abundâncias. 3 dias saqueando, 3 dias recolhendo. Aquilo ali era as bênçãos que Deus estava dando. Deus matou o inimigo e enriqueceu o seu povo. É assim que Deus faz, quando Deus quer fazer. Irmão, quando chega a hora de Deus agir ao meu favor e ao teu favor, ao favor da igreja, ao favor do seu povo, cara, nada vai impedir. Se às vezes a gente está orando para Deus responder a gente com algumas coisas, Deus não está respondendo, continue. Deus, eu não estou entendendo porque não está me respondendo, mas eu vou continuar sendo fiel. O problema da gente é que a gente ora e pede alguma coisa e Deus não dá, a gente para, a gente desiste. A gente desiste de pedir o que estão pedindo e desistimos até de Deus, assim, perdemos até a confiança em Deus. Não perca a confiança, você pode perder muita coisa, mas não perca a tua confiança em Deus, porque Ele está no controle da tua vida e da minha vida. Tenha momentos para você estar com Ele, e falar para Ele, confessar para Ele tudo que está no teu coração, os desejos do teu coração, confesse para Ele. Pastor, mas os meus desejos é desejo ruim, confessa. Diga a Deus, fala dos desejos bons que você tem, dos teus sonhos bons. Diga a Deus, eu tenho o desejo de fazer tal coisa, eu quero isso, para mim fazer aquilo. Porque Deus, são dias que Deus não vai dar para a gente, Ele não vai dar para mim só pensando em mim, só para mim ficar bem. Não, irmão, tudo que Deus dá para mim, Ele já dá para mim, sabendo que eu vou ser um canal de bênção para outros. Não peça para Deus te dar, Deus não vai te dar só por causa de você. Eu estou abençoado, e sim, eu sou abençoado, mas eu sou abençoado porque eu sou um abençoador. É simples, tudo que Deus dá para você, Ele não dá só pensando em você. Ele dá pensando que você vai ser um multiplicador de bênção na vida de outras pessoas. É essa forma que Deus trabalha, no coletivo. Deus sempre trabalhou no coletivo, não no individual. Ele usa um indivíduo para abençoar no coletivo. Ele usa a minha vida para abençoar N pessoas. Ele usa a tua vida no particular para você ser um canal de bênção para outras pessoas. Entenda isso. Se conecte mais com Deus. São dias que nós precisamos parar um pouquinho, irmãos. Eu estou falando isso aqui faz tempo já. Para um pouquinho de você ouvir as coisas aqui que entram no teu ouvido todo dia. Não que você tem que desligar, se desconectar da internet, se desconectar dos amigos, não. Mas para um pouquinho de ficar ouvindo conselho aqui, daqui, de todo lado que vem, meu irmão. Para um pouquinho, comece a ouvir o que Deus está dizendo. Entra no teu quarto e se abra com Deus, diga: Deus, eu tenho meus desejos, tenho minhas vontades. Tem as vontades boas, tem as vontades ruins também. Tem os desejos ruins, estou cheio de desejo ruim, de coisa ruim, de pensamento ruim. Fale para Ele que Ele vai dar um jeito nessa situação, meu irmão. Você acredita nisso? Fecha teus olhos, coloque a mão no seu coração. Fale com Deus. Não deixe para você orar só quando vem na igreja, irmão. Não deixe para você ler a Bíblia só quando você vem no culto.
ou só quando você está escalado para pregar a palavra, irmão. Não faça isso. Tire tempo com Deus. São dias que a gente precisa estar ouvindo o que os céus está dizendo para a gente. Deus está falando fortemente. Quero que você tire um tempo de oração. São dias que a gente está, como se diz assim, ó, o mundo está esquisito. Esse mundo está muito esquisito. Tem muita coisa acontecendo assim, ó, parece coisa de filme, né? Parece coisa de filme, parece aqueles filmes de terror que a gente está vivendo hoje. É notícia ruim chegando todo dia. Às vezes eu acordo de manhã, irmão, tenho até medo de abrir minhas redes sociais. Às vezes eu penso, meu Deus, será que vou abrir ou não vou abrir? Que parece que já vai estar ali na primeira página. Falecimento do fulano, falecimento do Beltrano. Morreu o ciclano, morreu o Beltrano. Não está assim, irmão? Não dá com você também? Tem dias que a gente abre ali, a primeira coisa que aparece ali, falecimento. Com pesar comunicamos o falecimento de Beltrano. Cara, é muito sinistro isso. Eu não esperava que a gente viveria para ver isso que a gente está vivendo hoje. Há 2 semanas atrás, acho que duas semanas e pouco, estava andando na avenida ali, parei no sinaleiro, encosta uma moto do meu lado, nem prestei atenção, porque sempre tem motoqueiro que para, de repente eu olhei, um pastor colega meu, daqui da cidade, aí prestei atenção, cumprimentei, legal, boa tarde, legal, um sorriso, e tchau. E mal sabia eu que era o último tchau que teria, mas o último joinha que daria para ele. Ontem estávamos no cemitério, fazendo o enterro dele. É triste isso. É triste isso. E como vai ser amanhã? O meu dia e o seu dia. Não estou aqui para te assustar, irmão. É real isso que está vivendo. Estamos se cuidando? Estamos se cuidando sim. Mas o maior cuidado é Deus que vai dar para a gente, igreja. Confie mais nesse Deus. Ainda que se isso vier acontecer comigo, que vocês permaneçam fiel a Deus, irmãos. Amém? Amém? Eu não sei qual vai ser a última mensagem que eu vou pregar aqui nesse púlpito. Não sei. Não sei qual é o último tchau que eu vou dar para você, qual é o último oi que eu vou dar para você, não sei. Mas é triste, mas é real. É o mundo que nós estamos vivendo. Deus perdeu o controle? Não, irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Mas precisa continuar, você precisa ter a tua fé alicerçada em Deus, cara. A tua convicção precisa estar nele, ainda que tudo venha a se perder, mas permaneça firme e fiel a Ele, porque ainda vale a pena, irmão, servir a Deus aqui e ter uma recompensa lá no céu. Ter a recompensa lá no céu, quando chegarmos lá. Se vamos nos conhecer, não sei, mas se vamos conhecer melhor ainda, eu acredito que ainda tenho essa convicção, que Deus vai dar um jeitinho da gente poder se conhecer, e dizer assim, ô Rogerião, seu cara, hein, encontramos aqui, você venceu lá na terra. Ah, Silvanei, pastor Celso, fulano de tal, não sei se vai ser assim, mas se isso vier acontecer com um de nós, irmão, não vamos nos desesperar, vamos aprender a confiar em Deus. Ainda hoje eu tive a notícia, outro pastor que faleceu em Londrina, colega meu, de anos, que a gente se conheceu, faleceu já há um bom tempo. A esposa dele está em depressão, não consegue nem sair de casa, perdeu as forças. É tempo de nós levantar clamores, igreja, levar a sério isso que estamos vendo aqui.
levar a sério esse título que nós temos de filho de Deus, ou de crente, ou de cristão. Vamos levar a sério, vamos orar um pouco mais, um pelos outros. Vamos começar a orar, tire tempo na tua casa, eu sei que tem tempo sim, interceda por esses pastores, por esses líderes, por essas, enfim, interceda. Essas igrejas que perderam seus pastores, não são um rebanho sem pastor, porque Deus levanta outro, mas é um momento de abalo, um momento de desespero, um momento de pânico, para a família, para todo mundo, e nós como igreja precisamos nos levantar em oração. Leve a sério isso que eu estou falando, gente. Coloque o teu joelho no chão, todos os dias, interceda, ore, diga: Deus, protege. Mas se ainda acontecer perdas, Deus, de pessoas amigas, de pessoas conhecidas, não deixa nós nos desesperar, não deixa nós largar a tua mão, Jesus. Aí que nós temos que firmar mais contigo, Senhor. Fecha teus olhos, vamos orar agora. Coloca a mão no coração, fale com Deus. Ore, interceda por você, pela tua casa, por essa cidade, por essas famílias, por pessoas que estão lá no hospital, quem sabe respirando através de um aparelho. São verdades que a gente não gosta de falar aqui, irmão, mas é real que nós estamos vivendo. Eu queria estar aqui, irmão, falando outra coisa e não falar essas coisas aqui para vocês, mas é a realidade do nosso dia. Eu tenho que preparar vocês para o dia de amanhã. Vocês precisam estar preparados para enfrentar o que vem depois de amanhã, depois dessa semana, esse mês, esse ano. A igreja precisa estar preparada. Ah, meu Deus, nós te queremos, Espírito Santo. Chore se você sentir vontade de chorar. Fale com Ele se você tiver vontade de falar. Pede para Ele cuidar da tua família, pede para Ele cuidar da tua vida, dos teus amigos. Ah, Espírito Santo, nós acreditamos, Deus, que assim como o Senhor venceu a batalha por Josafá, o Senhor pode vencer por nós. Esta guerra só vai ser vencida, Deus, enquanto nós adoramos a Ti. Enquanto Josafá, Deus, orava e adorava a Ti, Senhor, o Senhor pelejou por ele. Eu sei que a Tua igreja vai se posicionar, Deus, em oração, vai se posicionar, Deus, em adoração a Ti. Eu sei que os céus vai ser aberto e respostas virão. Respostas virão, Senhor. Respostas virão. Nós abençoamos, Pai, a vida do Teu povo nessa noite. Nós abençoamos a vida da Tua igreja, Pai, nesta noite. Em o nome de Jesus, Senhor. Ah, Espírito Santo, vem com Teu poder, Senhor. Vem com Tua graça, Senhor. Vem com Tua graça, Espírito Santo. Assim como o Senhor pelejou por Josafá, Deus, porque ele confiou em Ti, Senhor, porque ele acreditou em Ti, o Senhor também pode pelejar pela Tua igreja nesses dias. O Senhor pode pelejar por nós, Pai, fazer cair por terra todo principado, toda potestade maligna, e renovar as nossas forças, renovar as nossas convicções em Ti. Ah, Espírito Santo, fortalece aquele que está fraco, que nós possamos estar sintonizados contigo, Espírito Santo, possamos ouvir aquilo que o Senhor está dizendo nesses dias para a Tua igreja. Toca, Senhor, o coração do Teu povo, toca o coração da Tua igreja, nos fortalece, nos anima. Eu sei que é um caos que nós vivemos todos os dias, Pai, de tantas coisas, tantas notícias ruins que têm chegado para nós todos os dias, mas ao meio, Senhor, de tudo isso, nós ainda temos esperança, e a nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa esperança não está, Senhor, no medicamento, a nossa esperança está na Tua mão, Pai, e o Senhor sabe disso, que nós confiamos em Ti.
Nós acreditamos, Pai, que o Senhor que vai dar a resposta que esse mundo precisa. É o Senhor que vai dar a resposta que esta terra precisa. A cura está na tua mão. Senhor, a essência, o antídoto para curar, Deus. Senhor, está na tua mão. É o Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas. É em Ti que nós confiamos, Pai. Protege a nossa família, protege os nossos amigos, protege a Tua igreja, protege o Teu povo, Senhor. Meu Deus, mas não deixa nós sair da Tua presença. Se dias maus continuar acontecendo, Pai, que a Tua mão continua nos sustentando, que a Tua mão continua nos segurando, Pai, para que nós não venha desviar do Teu caminho. Meu Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. Recebe a presença dEle nessa noite, em nome de Jesus. Que o renovo de Deus venha sobre a tua vida nessa noite, que Ele renove as tuas esperanças, que Ele renove as tuas convicções, em nome de Jesus. Abre os céus sobre esta cidade, que os céus sejam abertos sobre esta cidade, sobre esta nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Traz cura, Deus. Traz cura, Senhor, para os teus filhos. Traz proteção, Deus. Eu sei que Tu és um Pai amoroso, que sabe cuidar dos teus filhos, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós acreditamos na Tua palavra. Acreditamos que o Senhor está e vai continuar no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dEle nessa noite?